Os irmãos conseguem compreender isso? Você consegue entender isso? Você consegue compreender? Preste atenção. Ah, pastor, eu tenho um casamento feliz. Muda essa frase, irmão. Não é você que tem, é o Senhor que te deu. É Ele. Consegue entender? Eu falo para minha esposa sempre, né? Eu falo para ela, não confie em mim, confie no Senhor. Porque olha para mim, até o fato de se manter em pé na fé, é o Senhor que nos sustenta. Se o Senhor tirar a mão de você, irmão, você não fica um dia em pé na sua fé. Você consegue entender? Fidelidade ao Senhor. Olha para mim, irmão, não sou eu que sou fiel ao Senhor. É o Senhor que me faz fiel a Ele mesmo. É o Senhor que me supre nisso. Compromisso com Deus, não sou eu que tenho compromisso com Deus. É o Senhor que me faz ter compromisso com Ele. No momento em que você começar a acreditar que é você que se supre, que é você que se sustenta, que é você que se mantém, que é você que se banca, nesse momento você é Senhor da sua vida, e o Senhor começa a sair fora. Você consegue compreender isso? Consegue entender isso? Eu falo para ela, irmão, amor, eu vou ser fiel a você a vida toda. Ah, mas como é que você sabe? Não sou eu que garanto, é o Senhor que garante. Eu não estou confiando em mim, eu não estou confiando na minha fidelidade, eu estou confiando no Senhor, porque é o Senhor que nos mantém de pé. Ou seja, irmão, entenda isso. Quando você entende Deus, e quando você reconhece Deus como seu provedor, Ele começa a ser Senhor da sua vida. Os irmãos estão aí? Às vezes os irmãos falam assim, o pastor tem muita facilidade para pregar. Eu não tenho, irmãos. Eu confio no Senhor. Hoje pela manhã eu acordei orando ao Senhor. Senhor, o que eu tenho que falar aos seus filhos? O que eu tenho que falar à sua igreja? Eu não confio em mim, irmãos. E eu fico ali orando antes de pregar, na hora do louvor, falando com o Senhor. E eu fico falando para Deus. Senhor, é com o Senhor. Porque olha para mim. No começo do ministério, irmãos, eu tentei fazer. E eu acreditava que era eu que ia mudar as pessoas, que era eu que ia mudar o comportamento de muitos irmãos que às vezes se comportavam mal. Eu acreditava que era eu que ia fazer as pessoas tomar gosto por pregar o Evangelho. Irmão, e foi muito pesado esse tempo. Foi um tempo muito difícil, muito ruim de igreja para mim, porque eu carregava um peso muito grande, porque eu acreditava que era eu que tinha que fazer. Então, eu ia preparar uma palavra para pegar, eu não tinha paz, eu não tinha alegria, porque eu dizia, meu Deus, eu tenho que convencer os irmãos, eu tenho que fazer com que os irmãos deixem de pecar, e tudo recaía sobre mim, porque eu acreditava que era eu que poderia fazer alguma coisa, que era a minha capacidade humana que poderia de repente fazer alguma coisa e mudar a vida de alguém. Até que Deus virou uma chave. E eu entendi que para Deus ser Senhor da minha vida, eu precisava entender que Ele era o provedor em tudo. E comecei a confiar em Deus. Hoje, irmãos, eu não escolho o que eu vou pregar. É o Senhor que fala e determina o que vai ser pregado. Consegue entender? É Ele que... Eu estou estudando, falei para os irmãos já, sobre o tabernáculo, e provavelmente nós vamos falar sobre o tabernáculo em algum momento. E eu tô com a série de mensagens já prontas, irmãos, para pregar. Eu estou assim, sabe, assim, mas não vejo a hora de dar o start. Pastor, mas por que o senhor não começou já? Porque não sou eu que mando. Antes de subir aqui, eu pergunto ao Senhor, o que é para ser falado? O que é que os seus filhos precisam ouvir? Então, quando você entende que Deus que é o provedor, as coisas começam a acontecer. Domingo passado, irmãos, eu falei para os irmãos sobre nós sermos alistados para um exército. Os irmãos se lembram disso? Falei sobre pregar o Evangelho, né? Nossa missão. Irmão, eu realmente não queria pregar aquilo. Eu realmente não queria falar sobre aquilo. Eu confesso para os irmãos que eu falei sobre aquilo contrariado. E eu confesso para os irmãos que depois de pregar, eu ainda fiquei contrariado. Falei, poxa vida, eu não queria falar sobre isso. Eu queria, porque eu estou com muita vontade de falar sobre o tabernáculo. Só que no meio da semana eu comecei a receber os testemunhos dos irmãos. Sabe? Pessoas despertando, pessoas assim...
abrindo casa, as pessoas querendo, pessoas que não estavam se envolvendo, começou a se envolver com o Evangelho. Aí eu entendi o quê? Quando você deixa Deus ser o provedor e consequentemente Senhor da sua vida, é que as coisas acontecem. Olha para mim, irmão. Se Deus tirar a mão de sobre a sua vida, você não fica vivo um segundo. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã, respirando e ouvindo a palavra de Deus? Porque Ele nos sustenta. No momento em que você deixa de entender isso, no momento que você não acredita nisso, você começa a bancar a sua própria vida. Qual foi a proposta da serpente? Porque Adão e Eva estão no jardim. E olha que interessante, né? Eu vou falar sobre isso, não ia falar, mas eu vou falar. Verso 18, os irmãos estão aí? Amém. Capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus. O que o Senhor disse? O que o Senhor Deus disse? Não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para... Olha para mim. Deus cria o homem, coloca ele no jardim, com tudo o que ele precisa, e Deus olha e fala assim, não está bom ainda. Olha, não é bom que o homem esteja, eu ainda posso suprir ele mais. E Deus dá para o homem uma ajudadora idônea. Os irmãos estão aí, irmãos? Olha para mim, tudo que não é bom para você, também não é bom para Deus. E Deus quer mudar isso. E Deus quer prover. Não é bom que o homem... Olha para mim, Adão não reclamou, Senhor, quanta solidão nesse jardim, eu estou aqui vivendo sozinho, não tem ninguém, eu converso com a onça, com o jumento, com a girafa, com o elefante, né? Mas não tem ninguém que... Adão não reclamou. Foi Deus que olhou e disse, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma ajudadora idônea. Ou seja, eu vou suprir esse homem plenamente. Os irmãos estão aí? Qual que é a proposta da serpente? A serpente diz assim, Adão, Eva, é ruim Deus bancar vocês. É ruim Deus decidir por vocês o que é bom, o que é ruim, o bem e o mal. Vocês precisam tomar as rédeas da sua própria vida. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês abrirão os seus olhos e vocês serão como Deus. Olha o verso de número 4. Então disse, capítulo 3, verso 4. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como... Ou seja, vocês não vão precisar depender mais de Deus, porque vocês vão ser como Deus. Ou seja, vocês não vão precisar depender do suprimento de Deus, vocês vão bancar a própria vida de vocês. Essa continua sendo a proposta de Satanás. Não dependa de Deus. Banque a sua própria vida. Você é senhor do seu destino. Você é senhor da sua própria vida. Você não precisa depender de Deus. E tem pessoas, irmãos, que veem gente que depende de Deus como pessoa fraca. Como pessoas que são debilitadas na vida. Olha, é tão inocente, depende de Deus. Fica indo para a igreja, buscando na igreja alguma coisa. São pessoas, os cientistas, né, que em uma porção são ateus, dizem assim, que religião é coisa de gente fraca. Religião é coisa de gente que não é plenamente completa e está buscando uma fuga e um refúgio em coisas que transcendem a humanidade, nas coisas transcendentes. Deixa eu dizer para você, eu não quero desmentir esses cientistas, não quero desmentir esse pessoal da ciência. Eu realmente não consigo bancar a minha vida, eu dependo de Deus. É Deus que completa, é Deus que me faz pleno em todos os sentidos e em todos os níveis.
Deus me sustenta financeiramente, embora, irmãos, eu dobre as minhas mangas e trabalhe, né? Os irmãos pensam que eu não trabalho, mas o pastor trabalha. Eu trabalho e ganho o meu dinheiro do meu trabalho, do meu sustento. Embora eu trabalhe, eu sei que a provisão vem de Deus. Eu tenho um bom casamento. Mas esse bom casamento não sou eu que construí, não sou eu que fiz, é o Senhor que proveu. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, mas tudo isso vem de Deus. Eu realmente sou alguém que não consigo me sustentar sozinho. Eu sou alguém que dependo plena e exclusivamente de Deus. Porque Deus é o meu Senhor. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender isso? Daqui vem a ideia, irmãos, daqui nasce a ideia do homem ser o cabeça da casa. Diga assim, por quê? Porque o homem é o cabeça, porque ele é o provedor. Os irmãos conseguem entender? Tem muito irmão querendo ser o cabeça, sem ser o provedor. Por que Deus quer ser o cabeça? Porque Ele é o provedor. Por que Cristo é o cabeça da igreja? Porque é Ele que provê a igreja. Então, ou seja, quem provê é o cabeça. Porque na verdade, a provisão está ligado à responsabilidade. Por que Deus provê o homem? Porque Deus criou um homem e Deus é responsável por ele. Deus é responsável por esse homem. Então Deus vai prover esse homem, inclusive prover para esse homem a salvação. Porque o homem sozinho não conseguiria se salvar. Então Deus precisou preparar e prover para o homem até a salvação. Os irmãos conseguem compreender isso? Quantos conseguem entender isso, irmãos? A provisão está ligada ao senhorio. E aí nós temos algo curioso na Bíblia. E na Bíblia, irmãos, nada é por acaso. Os irmãos estão aí? No capítulo 1 de Gênesis, volta aí. A gente não vai ler tudo. No capítulo 1 de Gênesis, antes de Deus criar o homem, antes de Deus formar o homem, melhor dizendo, Deus, no capítulo 1 de Gênesis inteiro, e no capítulo 2 até o verso de número 3, Deus vai ser chamado sempre de Deus. E Deus vai ser chamado 33 vezes, pelo menos. Olha só, capítulo 1, verso 1. E no princípio criou Deus. Capítulo 2, lá no final do versículo. E o Espírito de Deus. Capítulo 3. E disse, verso 3, perdão, não capítulo. Verso 3. E disse Deus. Verso 4. E viu Deus. Verso 4 ainda. E fez Deus. Verso 5. E Deus. Ou seja, nós poderíamos ler o capítulo todo. Sempre chamando Deus de Deus. No capítulo 2 continua. Capítulo 2, verso 2. E havendo Deus, verso 3, e abençoou Deus, verso 3 ainda, descansou de toda a obra que Deus fizera. Os irmãos estão aí? Verso 4 começa a formação do homem, e a coisa muda. Olha só, verso 4. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus. Verso de número 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus. Verso de número 7. E formou o Senhor. Por que muda de Deus para Senhor Deus? Porque olha para mim, quando Deus criou o homem, Deus deixa agora de ser apenas Deus e passa a ser Senhor. Por quê? Porque Deus é provedor desse homem. Antes da criação do homem e antes de Deus prover esse homem, Deus é só Deus da terra. Mas quando Deus cria o homem e provê o homem, Deus passa a ser Senhor desse homem e Senhor da terra. Não entendi, pastor. Quando você reconhece Deus como seu provedor, você atrai o senhorio de Deus para o ambiente em que você está. Preste atenção.
Antes de criar o homem, Deus é Deus de toda a terra. Deus é Deus do passarinho, Deus é Deus do animal, Deus é Deus do peixe, Deus é Deus da planta. Deus cria o homem e provê esse homem. Quando o homem recebe a provisão de Deus, o homem atrai o senhorio de Deus para a terra. E Deus passa a ser Senhor Deus na terra. Não entendi, pastor. Se você reconhecer a provisão de Deus na sua casa, você vai atrair o senhorio de Deus para a sua casa. Se nós, como igreja, reconhecermos a provisão de Deus sobre nossas vidas e entendermos que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos mantém de pé, nós vamos atrair o senhorio de Deus sobre a cidade. Todo lugar que há alguém que reconhece Deus como seu provedor, como seu sustentador, a provisão vem, mas também vem o senhorio de Deus sobre esse ambiente. Olha para mim, irmãos, nós somos o povo que reconhecemos que sem Deus nós não somos nada. Nós não podemos nada, nós não fazemos nada. Sem Deus nós não somos nada. Presta atenção, é em Deus que nós nos movemos e existimos, como diz o apóstolo Paulo. Irmãos, me dói o coração ver gente que se diz crente e que acha que pode bancar a sua própria vida. Me corta o coração ver alguns irmãos que acham que são donos do próprio nariz, que podem bancar a própria vida. Nós não podemos, irmãos. Nós não podemos. E acredite em mim, muitas coisas boas que acontecem na vida dessas pessoas é misericórdia e graça de Deus. Nós temos que reconhecer, nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus. Deus é Senhor de nossas vidas. Isso só acontece quando você entende que Deus é provedor. Agora olha para mim, irmãos. Eu quero unificar aqui a palavra que eu falei com os irmãos na oferta, com a palavra que eu estou ministrando agora. Quando é que eu reconheço que Deus é meu provedor? Quando eu entrego os meus dízimos. Porque olha para mim. A Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, um texto muito conhecido dos irmãos. Eu não uso muito esse texto, mas quem é crente antigo conhece esse texto muito, porque os pastores só usam esse texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Mas antes desse versículo, a Bíblia diz que Deus faz uma pergunta. Roubará o homem a Deus? O texto diz, Malaquias capítulo 3, verso 8. Coloca, por favor. Roubará o homem a Deus? Deus está perguntando. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas... Agora olha para mim, irmãos. Como é que eu posso roubar a Deus? Presta atenção. Se eu acredito que sou eu que ganhei o dinheiro, eu ficar com ele não é roubo. Foi eu que ganhei o dinheiro, é meu. Os irmãos estão aí? Mas se eu entendo que foi Deus que proveu, então esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é de Deus, porque foi Ele que me deu. Então olha para mim. E o que Ele está pedindo? O dízimo, 10%. Então se eu retenho os 10% do dinheiro que é todo dele, eu estou roubando, porque o dinheiro não é meu. Quando é que Deus se torna Senhor da minha vida? Quando eu tributo, irmãos. Eu reconheço a provisão de Deus. Então, de fato, eu estou reconhecendo que foi Deus. Porque olha para mim, é o que eu disse para os irmãos aqui na palavra de oferta, na palavra dos dízimos. Se eu não reconheço que é Deus que provê, por que eu vou devolver alguma coisa? Por que eu vou entregar alguma coisa? Foi eu que ganhei, o trabalho é meu, foi eu que suei, foi eu que ralei. Por que eu vou devolver alguma coisa? Agora, quando eu entendo, esse dinheiro só está na minha mão porque Deus proveu, então fica fácil de entregar aquilo que pertence a Deus. Os irmãos estão aí? Agora olha que interessante. Deus precisa do nosso dinheiro? Realmente não, irmãos. Ontem eu conversava com o Jofrei, falava para ele, de pessoas que eu conheço, pessoas ricas, muito ricas, que sustentam igrejas, sustentam projetos, sustentam sozinhos, pessoas que ofertam milhares e milhares de reais todos os meses e sustentam igrejas, sustentam obras sozinhos. Deus poderia levantar um missionário, um milionário e sustentar toda a igreja.
Consegue entender? Presta atenção, Deus é Deus, Ele poderia fazer isso. Por que Ele não faz, irmão? Olha para mim, porque Deus nos dá a oportunidade de nós participarmos da obra. Os irmãos estão aí? Outra coisa, por que Deus quer se Ele não precisa, pastor? É porque Ele quer ver como é que está o seu coração. Se você reconhece que Ele é provedor ou não. Consegue entender? Os seus 10% não fazem diferença para Deus, irmãos. Acredite nisso. Mas quando você entrega, Deus reconhece que de fato você está reconhecendo Ele como seu provedor e consequentemente como Senhor. Porque nós não podemos servir a dois senhores. É o único texto na Bíblia onde Deus eleva alguma coisa ao nível de Senhor. É o único texto na Bíblia. É o texto em que Jesus diz que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, se eu acho que é o dinheiro que me sustenta, presta atenção, irmão. Tem gente que tem dinheiro, aí fala assim, ó, o dinheiro é que me sustenta. Eu posso pagar um bom plano de saúde, então se eu ficar doente eu tenho Unimed. Eu posso pagar o seguro do meu carro, então se roubar o meu carro eu tenho outro novo. Eu posso pagar isso, eu posso pagar aquilo outro, eu posso pagar aquilo outro. Ou seja, é o dinheiro que me sustenta, consequentemente é o dinheiro que é seu Senhor. Há outras pessoas que confiam em Deus. Você consegue entender? É Deus que dá a saúde. Ah, pastor, então não tem plano de saúde? Não, não é isso. Tem plano de saúde, mas não confia no plano de saúde, confia em Deus. Consegue entender? Nós trabalhamos para edificar a casa, mas em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não edificar a casa. Em vão é a sua Unimed se o Senhor não te dá saúde. Consegue entender? Em vão é o seu seguro de carro se o Senhor não guardar o seu carro. Em vão é o seu seguro da casa se o Senhor não guardar a sua casa. Ou seja, eu reconheço a provisão do Senhor. Você consegue compreender isso, irmãos? Quando você reconhece Deus como provedor, Ele se torna Senhor da sua vida. Não só isso, você atrai o senhorio de Deus para o ambiente em que você está. Eu dependo de Deus, irmão. Completamente. Não sei, não posso viver sem Ele. Quando eu falo isso, irmão, eu não estou falando isso como um jargão. Eu realmente não sei viver sem Deus. Não sei viver a minha vida sem Deus presente, me provendo e me sustentando em todos os níveis da minha vida e da minha existência. Nós precisamos entender que Deus criou o homem. Deus quer ser o provedor desse homem, para também ser Senhor desse homem. Os irmãos estão aí? Quantos reconhecem a provisão de Deus sobre a vida? Quantos reconhecem que de fato você não estaria aqui se o Senhor não tivesse te dado vida e saúde? Que nós possamos manifestar gratidão e reconhecimento a essa provisão de Deus sobre a nossa vida. Até o amor, irmãos, até o amor que nós podemos sentir por Deus, primeiro vem da provisão dele, porque a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou, ou seja, ele nos ama primeiro, ele nos provê de amor, e então a gente consegue retribuir um pouquinho de amor ao amor que ele tem demonstrado a nós. Deus nos supre em tudo. Amém?